Bom dia, povo de Deus. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tu tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora. Falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, acompanhamos no Evangelho de hoje a cura de um leproso, que segundo a tradição do Antigo Testamento, ele era um amaldiçoado por Deus, um impuro. Quem o tocava também se tornava impuro. E assim, eles eram afastados do convívio da sociedade, excluídos. E aí então, esse leproso quebra então esse paradigma, se ajoelha em frente a Jesus e pede pela sua cura. Jesus também quebrando outro paradigma, toca no leproso e ele é curado. Pede para que então ele se apresentasse ao sacerdote e ali oferecesse uma oferta pela sua cura, para que todos pudessem comprovar que ele estava curado. Jesus, ele veio para trazer a cura, a libertação. Jesus veio proclamar as verdades de fé. Jesus veio trazer novamente a cada um de nós a alegria da vida eterna. E ele ainda hoje continua curando as feridas do nosso coração, da nossa alma, que é o que é mais importante. Não somente a cura física, mas também a cura espiritual. Muitas vezes nós somos curados fisicamente, mas o nosso coração ainda continua sendo chagado pelas condições do pecado. Nós precisamos entender que diante do Evangelho de hoje, Jesus nos estende a mão, mas que é preciso que nós nos prostremos, quebrando o nosso orgulho, a nossa insensatez. Nós precisamos quebrar dentro de nós essa casca que se chama orgulho, prepotência muitas vezes, de achar que não precisamos de Jesus. Vai chegar o dia em que a doença, as enfermidades baterão à porta da nossa vida. E nós precisamos, diante dessa situação, nos prostrar diante de Jesus. E é claro, não somente nesses momentos, mas em toda a nossa vida. Na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, em toda a nossa vida nós devemos nos prostrar diante de Jesus, para quebrar, primeiramente, todo o orgulho que existe dentro de nós. E quantas pessoas têm esse orgulho, achando que não precisam de Jesus, que não precisam do amor de Deus, da sua misericórdia. E isso, meus irmãos, nós chamamos de cegueira espiritual. E nós precisamos entender que a nossa caminhada, a nossa vida aqui na Terra, ela é rápida. Ela acontece de modo em que a gente não percebe, mas ela passa muito rápido. E a nossa vida, ela não consta em viver aqui na Terra, e sim na eternidade junto de Deus, a depender das nossas escolhas, óbvio. Então peçamos que o Espírito Santo toque no nosso coração e nos liberte desses pensamentos de orgulho e de, principalmente, não achar que precisa de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.